Bom dia, bom dia, bom dia. Desafio é tudo aquilo que precisa ser superado. Como você pode adquirir mais resistência diante dos testes da vida? A vida é um grande desafio e não é fácil viver. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó. Ele foi tentado em várias áreas da sua vida, começando pela família. É extremamente difícil quando as pessoas que amamos sofrem ou se vão. Jó perdeu seus filhos e com certeza deve ter sido um teste muito árduo. O segundo teste de Jó foi em suas finanças. Passar por momentos financeiros difíceis também não é algo simples. Jó perdeu tudo o que possuía. Imagine perder seus recursos e seu dinheiro, não poder mais comprar, pagar as contas nem cumprir compromissos. A terceira área em que Jó foi provado foi a da saúde. Lidar com problemas de saúde é terrível, principalmente quando os amigos se afastam. Aliás, este foi o último teste que Jó enfrentou, o relacionamento com seus amigos. O interessante é que, em meio às provas, Jó permaneceu fiel a Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Faça como Jó, vença os testes da vida sem reclamar. Creia que Deus se levantará a seu favor e mudará a sua sorte. Bem, quem não ama a história de Jó? Quem não aprende lendo o livro de Jó? Você já leu o livro de Jó? Mas você parou para estudar, ler com entendimento o livro de Jó? Aqui está falando das fases, das situações que ele viveu. Com a família, nas finanças, com a saúde e, por fim, com os amigos. Jó passou por um vendaval muito forte, grande. E aqui no final está dizendo que ele venceu os testes sem reclamar. Ele passou por todas as situações sem reclamar, sem murmurar literalmente. Quando ele perdeu os filhos, como qualquer ser humano, ele ficou triste. A esposa dele, mais ainda. Jó ficou arrasado. Se vestiu de panos de saco, de pó e cinza. Ele tinha meninos e meninas, e ali todos faleceram, né? Depois teve a notícia que ele perdeu tudo que ele tinha, os animais, os empregados, e ali ele ficou pobre. Ele era o homem mais rico do Oriente e de repente ele ficou sem nada. E ainda assim ele não reclamou. Logo após veio o problema da saúde, as úlceras, né? Ele teve sarna, teve úlceras terríveis, fedidas, grandes, que faziam ele se coçar o tempo inteiro. Teve que ficar fora da cidade. E ali começaram a julgar e culpar Jó. Ele tem culpa em alguma coisa. Ele fez alguma coisa de errado. O que ele fez? Por que ele está passando por isso? Deus está julgando ele. Deus está trazendo à tona tudo o que ele fez de errado. Os amigos de Jó começaram a julgá-lo. Vieram de longe para falar, tratar, julgá-lo de alguma maneira. Até que Deus entrou na conversa e falou todas as verdades de Jó. No começo do livro de Jó, Deus dá testemunho de Jó e o diabo ficou furioso. Falou assim, então tira tudo dele para ver se ele vai continuar bonzinho assim. E Deus confiou em Jó. Embora Deus saiba que ele, como homem, poderia murmurar, pecar, fazer várias coisas, nada disso ele fez. Deus confiou que aquele servo dele passaria pela situação e pela prova com louvor. E assim Jó fez. Tanto é que ao final do livro de Jó, Deus faz o quê? Multiplica as coisas de Jó. Enquanto eles oravam para aqueles amigos que ele tinha, que veio de longe para julgá-lo, para culpá-lo, sem ele ter culpa nenhuma. Às vezes acontece na minha e na sua vida, a gente leva a culpa de coisas que a gente não fez. Mas aí você murmura, reclama, se irrita, chora, discute, tenta colocar as coisas nos pratos limpos ou faz como Jó, deixa nas mãos dele. Que já não tinha direito de resposta, mas Deus respondeu por ele. Já fez alguns questionamentos a Deus e Deus ainda assim deu uma lição até nele mesmo, mas não porque ele murmurou, foi porque o negócio era muito intenso.
E ali ele se sentiu no direito de questionar algumas coisas a Deus. E Deus falou com ele, e Deus mandou ele orar. E quando ele orou, o Senhor liberou perdão sobre a vida de Jó. E o Senhor liberou a vida de Jó das mãos do inimigo. Então Deus quer nos liberar da mão daqueles que é contra nós. Fica com essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Beijos.